Olá, hoje a gente vai analisar um tema bem importante do direito penal brasileiro, sabe? Crimes contra a administração pública. Uhum. E o foco vai ser o peculato, aquele do artigo 312 do Código Penal. A gente está usando um material aqui para guiar a conversa. Exato. E a ideia é entender melhor duas formas principais, né? O peculato apropriação e o peculato desvio. Isso. São figuras que mexem muito com a questão da confiança no serviço público. Com certeza. Afetam direto a moralidade, o patrimônio da administração. Entender os detalhes é crucial. Bom, então vamos começar pela primeira. Peculato apropriação. Pelo que vi aqui no material, é quando o funcionário público pega para si dinheiro, valor ou um bem móvel, Isso. seja público ou até de particular, mas que estava sob guarda da administração, né? E ele tinha acesso por causa do cargo. Perfeito. A chave é essa. Ele tem a posse por causa do cargo. E a pena, olha, não é brincadeira. Reclusão de 2 a 12 anos e ainda tem multa. Pesado mesmo. Sim, porque atinge, assim, a base da confiança. Protege a moralidade administrativa, o patrimônio público. E, importante, o sujeito ativo tem que ser funcionário público. É o que a gente chama de crime próprio. Ah, e tem um bizu importante que o material trouxe. Se um particular que não é funcionário pega algo que estava com ele, o crime geralmente é outro, né? Apropriação indébita. Exatamente. A diferença está aí. No peculato, a posse vem da função pública. Na apropriação indébita comum, não. Faz toda a diferença. Entendi. E o que pode ser objeto desse crime? Dinheiro, claro, mas Dinheiro, qualquer coisa com valor econômico, tipo títulos, pedras preciosas, sabe? E bens móveis também. Um computador da repartição, um veículo oficial. uhum. E olha só, não precisa ser propriedade do Estado, tá? Pode ser de um particular, desde que esteja sob a responsabilidade, a custódia da administração. Então, o ponto central mesmo é essa posse lícita em razão do cargo. O material até deu aquele exemplo clássico do tesoureiro, né? Sim, o tesoureiro que tem a chave do cofre por ser tesoureiro, e aí decide pegar o dinheiro para ele. A intenção dele é o dolo, né? Agir como se fosse o dono daquilo. E não tem forma culposa para essa apropriação, o material deixou claro. Isso é o dolo, a vontade de se apropriar. E a consumação acontece no momento em que ele inverte o título da posse, ou seja, ele passa a agir como dono. Mesmo que ele ainda não tenha gastado dinheiro ou vendido o bem. Exato. Mesmo que ainda não tenha tido um proveito efetivo ou causado o prejuízo final, a tentativa é possível. Teoricamente, mas é bem difícil de acontecer na prática, sabe? Certo. E aquela questão do princípio da insignificância, que às vezes a gente ouve falar para outros crimes. Aqui no peculato, como fica? Olha, a regra geral, e o material cita a súmula 599 do STJ, é que não se aplica insignificância em crimes contra a administração pública. Não aplica. E por quê? Principalmente por causa da moralidade administrativa. A ideia é que qualquer desvio, por menor que seja o valor, já ofende a confiança e a imagem da administração. Entendi a regra. Mas, Sempre tem um mais, né? O material traz outro bizu, uma ressalva. O STF, de forma muito excepcional, já chegou a admitir a insignificância. em que situações? Casos assim, muito específicos, com valores realmente irrisórios e uma conduta com baixíssima reprobabilidade. Mas olha, é exceção da exceção, tá? Não dá para contar com isso como regra. Entendido. Bom, essa foi a apropriação. Mas o artigo 312 fala também em desviar. É a segunda parte, o peculato desvio. Qual a diferença aqui? A pena é a mesma, né? A pena é a mesma, sim, mas a conduta é diferente. No desvio, o funcionário não está pegando para ser dono para sempre. Ele está, tipo, dando um uso diferente para o bem. Hum, Uma finalidade diferente daquela que a administração determinou. Mas atenção, o requisito da posse ilícita em razão do cargo continua valendo igualzinho. e esse desvio é sempre para benefício próprio. Pode ser para proveito próprio ou de outra pessoa, um terceiro. E não precisa ser só vantagem financeira, tá? Pode ser um benefício moral, político. Como nos exemplos que o material deu.
Usar o carro oficial para fazer uma viagem pessoal de fim de semana? Isso. Ou usar os tratores da prefeitura para fazer um serviço na fazenda de um amigo, por exemplo. Nesses casos, o proveito é a comodidade, economizar o próprio dinheiro. Exato. E aí entra uma discussão interessante que o material menciona. O tal do peculato de uso. Peculato de uso? É, aquele uso bem rapidinho, momentâneo. Se não tiver a intenção clara de obter uma vantagem relevante e não causar um prejuízo assim considerável, talvez nem seja crime. Pode ser só um ilícito administrativo, uma falta funcional. Mas tem um limite, né? Com certeza. O material alerta. Se esse uso, mesmo que temporário, for um desvio claro da finalidade pública e for feito com a intenção de ter vantagem para si ou para outro e causar algum prejuízo, Tipo o desgaste do carro, o combustível gasto, o fato do bem não estar disponível para o serviço. isso, aí sim pode configurar o peculato desvio. A análise tem que ser caso a caso, vendo as circunstâncias direitinho. Entendi. E o elemento subjetivo aqui também é o dolo, a vontade de desviar para ter o proveito. Exatamente. Dolo com essa finalidade específica de obter a vantagem indevida. A consumação ocorre quando o bem é efetivamente usado para a finalidade errada. E a tentativa também é admitida. Então, para a gente fechar o que vimos hoje do artigo 312, peculato apropriação é quando o funcionário toma o bem para si, age como dono, Uhum. e peculato desvio é quando ele dá um destino diferente, um uso indevido, buscando um proveito com isso. Perfeito. E nos dois casos, o essencial é a pessoa ser funcionário público e ter a posse do bem de forma lícita, por causa da função que exerce. Aqueles bizus que a gente comentou são ótimos para não confundir com outros crimes e para entender as regras, como a da insignificância. Certo. São detalhes assim fundamentais para aplicar a lei corretamente e proteger a administração pública, né?